Boa noite para todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre o Shabá dos judeus. E começamos com esta pergunta: o sábado foi dado para todas as nações? Por que da pergunta? Porque de acordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ouçam bem, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a ênfase da Igreja Adventista é no sétimo dia, ok? Então, de acordo com os Adventistas do Sétimo Dia, o sábado ele não foi dado apenas para o povo judeu. De acordo com os Adventistas do Sétimo Dia, o sábado é um mandamento de alcance universal, foi dado para todas as nações. O meu discurso ele vai se basear neste livro aqui, ó, dos Adventistas, o Sábado na Bíblia. O autor é Alberto R. Tim, certo? É o Sábado na Bíblia. Nós temos aqui, ó, o Sábado na Bíblia. Então, este autor, ele, como todos os adventistas, ele vai aqui trazer alguns textos que, na visão dele, prova que o sábado é um mandamento universal. Porém, nós vamos investigar isso com toda fidelidade e vamos ver o que a Bíblia diz. Será que, de acordo com a Bíblia Sagrada, interpretada honestamente, fazendo uma exegese sadia e honesta da Bíblia Sagrada, será que nós podemos provar, demonstrar que o sábado foi dado para todas as nações? Bom, o primeiro texto que os adventistas alegam, que nós temos aqui um mandamento para todas as nações, é aqui, ó, em Gênesis capítulo 2, e versículos 2 e 3. O que diz aqui? Ó? Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bom, de acordo com os adventistas do sétimo dia, aqui nós temos um ensinamento de que o sábado foi dado para todas as nações. Bom, de acordo com os adventistas do sétimo dia, o que nós temos aqui é a instituição do sábado para todas as nações. Ok, queridos? Então, será que realmente aqui Moisés está ensinando isso quando ele escreveu isso aqui, que Deus concluiu a sua obra no sétimo dia e no sétimo descansou? O que Moisés aqui escreveu? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vamos ser honestos aqui. Será que Moisés aqui está dizendo, neste relato, ele está passando para nós isso, que o sábado foi instituído aqui como um mandamento, como uma lei, e que tal mandamento é aplicado a todas as nações? Irmãos, com toda honestidade, sendo sincero, isso é ler demais. O relato aqui não está dizendo isso, que o sábado foi dado para todas as nações. O relato simplesmente está dizendo que Deus concluiu toda a sua obra em 7 dias e no sétimo ele descansou. E ele abençoou o sétimo dia. Claro que o sétimo dia aqui é o Shabá, ok? Mas aqui não está dizendo que Deus estabeleceu o sábado como um mandamento para todas as nações. Até porque eu quero lhe dizer o seguinte: Adão foi criado o quê? No sexto dia. Certo? Vamos simplificar bem as coisas. Adão foi criado no sexto dia. E qual foi a sétima obra de Deus? De acordo com o relato, o próprio sábado.
O próprio sábado foi criado por Deus e no sétimo dia ele descansou. Vamos aqui concordar com os adventistas, a bem da verdade. O autor tenciona aqui neste relato dizer que o sábado ele deve ser o dia de descanso para o povo de Deus, porque neste dia Deus descansou? Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim, eu não tenho nenhum problema em admitir isso. Agora, daí dizer que este relato aqui tenciona dizer que o sábado foi dado para todas as nações, aí é forçar o texto. Até porque eu pergunto para vocês, já existiam nações aqui? De acordo com o relato, eu pergunto para vocês, já existiam nações aqui? No Gênesis, vamos ler, capítulo 1, 2 e 3. Já existiam nações? Não, não existia nenhuma nação. Não existia nenhuma nação. Quando você chega no capítulo 3, você vai encontrar apenas dois seres humanos, Adão e Eva, sendo tentados pela serpente. Quando você chega no capítulo 4, você vai ver a geração Eva dando a luz a seu filho primogênito Caim. Depois nós temos Abel. E aí o relato mostra que Caim mata Abel. E depois Eva dá a luz ao seu terceiro filho, Sete. Nós não temos aí uma nação ainda, nós temos uma família, não uma nação. Então, no máximo, a exegese correta é, já que se trata da instituição do sábado aqui, ok? Mas o sábado aqui não está sendo instituído para as nações, até porque não existiam nações. Ok, queridos? Esta é a verdade. E eu, mais na frente, vou lhe mostrar que o sábado ele foi dado apenas para a nação de Israel. Eu comecei aqui pelo texto porque esse texto aqui é elencado pelos adventistas do sétimo dia. Vamos aqui. O outro texto que eles citam é Marcos capítulo 2, 27. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então eles vão dizer que a palavra homem no grego é anthropos, que de fato é. E anthropos quer dizer homem, humanidade. Então para eles estão querendo dizer o quê? O sábado foi criado para a humanidade, por causa da humanidade. O sábado foi estabelecido por causa do homem e humanidade, não a humanidade por causa do sábado. Não é isso que Jesus está ensinando. Não é isso. Jamais nós podemos encontrar na Escritura Sagrada que o sábado foi um mandamento dado para as nações, para a humanidade. Mais aqui à frente eu vou lhe mostrar, biblicamente falando, de forma clara, não de forma subjetiva, porque isso é uma interpretação subjetiva. Tanto a de Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, como Marcos 2, 27, são interpretações subjetivas, não objetivas. São interpretações subjetivas baseadas em uma exegese espúria. Enquanto que eu vou lhe mostrar aqui uma interpretação objetiva de que o sábado foi dado apenas para o povo de Israel. Nada de interpretação subjetiva, mas uma interpretação objetiva em cima de um texto muito claro. Ok, queridos? Então vamos lá. Os adventistas, o Shabá foi dado para as nações? Os adventistas dizem que sim. O outro texto que eles citam é Isaías capítulo 56, versos 1 a 8. Lá eles dizem que o sábado da lei é mostrado como sendo dado para as nações. Esse texto eu vou deixar para nós analisarmos lá no final, ok? Vamos lá. Os adventistas dizem que sim. Agora vamos aqui para a refutação. Algumas coisas devem ser observadas. Primeiro, a lei foi dada exclusivamente para a nação de Israel. Salmo 47, vamos começar aqui pelo Salmo 147. O que nos diz aqui? Salmo 47. Salmo 147, o que diz aqui? Versículo 19 e 20. Mostra a sua palavra, a palavra que é a lei, a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel, que está falando da nação de Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos não os conhecem. Louvai ao Senhor.
O que o Salmo está dizendo aqui? Que a lei foi dada apenas para a nação de Israel. Pergunta aqui para vocês: o sábado faz parte da lei? Sim. E se a lei foi dada apenas para a nação de Israel e as outras nações não conhecem a lei, logo o sábado, como parte da lei de Deus, também foi dado apenas para a nação de Israel. É simples assim. Ok? Vamos ver aqui. Deuteronômio 29:1. O que diz aqui? Deuteronômio capítulo 29 e verso 1. Vamos ver aqui. Deuteronômio capítulo 29, verso 1. Estas são as palavras da aliança. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo o Israel. Aqui não está dizendo que Moisés chamou as nações, não. E disse-lhes: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Ok? Então, aqui está dizendo o quê? Que Moisés chamou a nação de Israel para transmitir os ensinamentos ou a lei do Senhor. Não chamou todas as nações. Moisés ele convocou a nação de Israel para transmitir os mandamentos e fazer com a nação uma aliança. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 5, ainda, Deuteronômio 5, versos 1 a 3. E chamou Moisés a todo o Israel. Chamou quem? Todas as nações? Não, a Israel. E disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-los-ei para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco, ou seja, com Israel, aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Está bem aqui, meus irmãos. Aqui está sendo bem claro o relato de Moisés, dizendo que Deus fez aliança com quem? Com a nação de Israel. A lei foi transmitida para quem? Para as nações? Não, mas exclusivamente para a nação de Israel. Logo, o sábado, fazendo parte da lei, ele também foi transmitido apenas para a nação de Israel. Mais tarde, a gente vai mostrar isso claramente, mais claramente ainda. Certo? Mas é uma questão de lógica. Se o sábado faz parte da lei, e a lei foi dada apenas para um povo, a saber, para o povo judeu, logo é contraditório dizer que a lei foi dada apenas para a nação de Israel e o sábado foi dado para as nações. Não. Se o sábado faz parte da lei e a lei foi dada apenas para a nação de Israel, logo o sábado foi dado apenas para a nação de Israel. Vamos aqui para outra citação. Romanos capítulo 3, aqui só para a gente não ficar só no antigo, olha o que Paulo diz aqui, ó. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos 1 a 2, olha o que Paulo diz. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas em toda a maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus, e aqui ele está falando da lei, lhes foram confiadas. Está bem aqui, Paulo está dizendo, porque, primeiramente, as palavras de Deus, a lei, e tenha em mente aqui não apenas os 10 mandamentos, mas a lei na sua completude, na sua totalidade, o que inclui o sábado, obviamente. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Aqui Paulo está dizendo que as palavras de Deus foram primeiramente confiadas à nação de Israel. Paulo jamais, ele como um bom judeu, como um bom rabino,
como um bom exegeta e intérprete da lei, ele jamais iria dizer essa fala que a lei foi dada, ou melhor, o sábado foi dado para as nações. Não, jamais. Romanos capítulo 9 e versículo 4. O que ele diz aqui? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. O que ele está dizendo aqui? Que dos judeus pertence o quê? A adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei e o culto e as promessas. Então, na questão da lei, o que Paulo está dizendo aqui é que a lei foi destinada para os judeus. A lei foi criada e destinada para os judeus. Logo, o sábado é um mandamento para os judeus e não para as nações. Agora aqui, já que eu fiz essa leitura, vou para o segundo ponto. O Shabá é um mandamento para Israel. Quando você vê, por exemplo, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, eu vou ler aqui para você. Vamos ver se a gente tira dessa citação alguma ideia de que o sábado foi dado para as nações. Êxodo capítulo 20. O que diz aqui? Versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o teu estrangeiro. Opa, professor, aqui quando fala em estrangeiro está falando nas nações. Será? Tá, professor. Aqui quando fala em estrangeiro, logo está em foco aqui pessoas além da nação de Israel. Então o sábado aqui está sendo dado para os estrangeiros. Vamos lá. Mas onde é que esse estrangeiro está para receber o mandamento do sábado? Nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. O sábado ele só é dado para o estrangeiro quando este estrangeiro está residindo no meio do povo de Israel, queridos. O próprio mandamento aqui está deixando isso claro. Vou continuar e depois vou dar mais uma prova. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Bom, este mandamento aqui, ele está sendo dado para quem? Para as nações? Não. Vou lhe mostrar, está sendo dado apenas para o povo judeu. Vamos ler aqui do 20. Versículos 1 a partir. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Aí ele está dizendo que é Deus de quem? Vamos mais na frente. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, os 10 mandamentos aqui eles estão sendo dados para um povo que foi escravo na terra do Egito. E que foi tirado da terra do Egito. Quem é este povo? O povo judeu, o povo de Israel, os hebreus. Então, a lei, não só os 10 mandamentos, diga-se logo de passagem, mas toda a lei. Mas como eu estou lendo aqui nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos eles foram dados apenas para a nação de Israel. Logo, o sábado, que faz parte da lei, foi dado apenas para a nação de Israel. E a maior prova disso é a leitura que eu fiz aqui. O que diz aqui? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Então, sábado só é um mandamento para os estrangeiros quando esse estrangeiro está dentro das portas de Israel, quando ele está habitando com a nação. Se um estrangeiro está fora da nação de Israel, o sábado não é mandamento para ele. Ok? Deuteronômio capítulo 5, 1 a 3. É a mesma coisa, mas vamos lá. Deuteronômio capítulo 5, versos 12 a 15. O que diz aqui? 5, 12 a 15. Guarda o dia do sábado para o santificar.
como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Nem o estrangeiro que está onde? Dentro das portas de Israel. Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Opa! O sábado aqui está sendo dado para um povo que foi o quê? Servo na terra do Egito. Logo, o sábado não foi dado para as nações, mas apenas para um povo que foi servo na terra do Egito. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Mais claro do que isso, meu irmão, não pode, ok? Eu vejo o teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva, como todo adventista, ele é como todo adventista, ele diz que o sábado foi dado para as nações. Eu, com todo respeito ao arqueólogo Rodrigo Silva, ele como arqueólogo pode até ser alguma coisa, mas como teólogo, como todo adventista, com todo respeito, ele não sabe interpretar a Bíblia Sagrada. A interpretação do teólogo Rodrigo Silva, ela segue uma interpretação da Ellen Goldwhite e não da Bíblia Sagrada. É uma interpretação distorcida. Tal como todos os adventistas, o arqueólogo Rodrigo Silva, que é um adventista, quando ele diz que o sábado foi dado para as nações, ele usa de uma estratégia desonesta, biblicamente falando. Porque, biblicamente falando, não se tem um versículo sequer do Gênesis ao Apocalipse dizendo que o sábado é um mandamento para as nações. Vamos lá. Êxodo capítulo 31, vamos lá, Êxodo 31, o que diz aqui? Cada vez mais nós vamos tornando claro a questão do sábado que foi dado apenas para a nação de Israel. Êxodo capítulo 31, versículo 13, adiante. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Quer mais claro do que isso, meu irmão? Não pode, né? Vamos em seguida. Portanto, guardareis o sábado, porquanto santo é para vós. Ele está falando com Israel. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo, ou seja, do povo de Israel. 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é o sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado quem? Os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Mais claro do que isso, meu irmão, não pode. Aqui não precisa nem a gente fazer uma exegese. Aqui está muito claro que o sábado foi dado para quem? Para os judeus, para a nação de Israel. O sábado é um sinal entre Deus e quem? Entre Deus e as nações? Não. O sábado é um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Vamos ver aqui. Levítico capítulo 19 e verso... Vamos ver aqui. 19, verso 2 e 3. Olha o que diz aqui. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, esta orientação aqui está sendo dada para as nações? Não, para a nação de Israel. Êxodo capítulo, ou Ezequiel capítulo 20. Olha o que diz aqui Ezequiel. Ezequiel capítulo 20.
versículos 10 a 13. O que diz aqui? Aqui, versículo 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Eles quem? As nações? Não, eles, os judeus, os hebreus, a nação de Israel. Olha o que diz o versículo 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Está bem aqui? Ezequiel está mostrando que o sábado foi dado para a nação de Israel. Apenas para a nação de Israel. Versículo 20, o que diz aqui no mesmo capítulo? Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí, para que fique mais claro que aqui continua a mensagem para a nação de Israel, o que diz aqui? Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Com quem é que o profeta está falando aqui? Com a nação de Israel. Logo, o sábado aqui é visto sendo dado para as nações? Não, apenas para a nação de Israel. Vamos aqui. Versículo 21, já leio. Jeremias, se você ler Jeremias capítulo 17, versos 20 e 22, lá também está escrito que o sábado foi dado apenas para a nação de Israel. É só você ler Jeremias capítulo 17, versos 20 a 22, a mensagem é a mesma. Vamos lá. Agora vamos aqui para o último passo, né? Como explicar Isaías 56, 2 a 7? Não se diz que o Shabá foi dado às nações. Não se diz que o Shabá, em Isaías capítulo 56, 2 a 7, não se diz que o sábado foi dado às nações. Não se diz. E eu vou lhe provar isso. Agora, vamos aqui para Isaías 56. Isaías 56. Será que Isaías 56 está realmente dizendo que o sábado aqui foi dado para as nações? Vamos lá. 56, verso 1 em diante. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado. Ok? E guarda a sua mão de fazer algum mal. Quem é filho do homem aqui? Qualquer homem, não apenas judeu. Ok? Até aqui, certo. E não fale o filho do estrangeiro. E não fale o filho do estrangeiro. Aqui entra diretamente a questão do estrangeiro. Você vê então que a prescrição do sábado começa para os judeus. Depois, de forma bem específica, ele passa agora para o estrangeiro. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor. E não fale o filho do estrangeiro, que o quê? Que se houver unido ao Senhor. Por meio de quê? Por meio de uma aliança. Então aqui o profeta vai mostrar que o sábado é um mandamento para o estrangeiro, mas para aquele estrangeiro que se une ao Senhor por meio da aliança, fazendo aliança, entrando no pacto, entrando na aliança. Vamos lá. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo, ou seja, do povo de Israel. Nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados. Quando ele diz dos eunucos que guardam os meus sábados, logo ele está dizendo que nem todos os eunucos guardam. E escolhem aquilo que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Está aqui, irmãos. Quando o sábado é dado para um eunuco ou para o estrangeiro, mas é para aquele estrangeiro ou para aquele eunuco que abraça a aliança. E eu quero logo lhe explicar que
quando um homem abraçava a aliança de Yahvé, ele não estava se submetendo a guardar apenas o sábado, ou apenas 10 mandamentos, mas ele estava se submetendo, ele estava fazendo uma aliança com Deus para guardar a lei, ok? A lei. E isto valia para o eunuco ou estrangeiro que estava habitando com os filhos de Israel. Ó. Versículo 5. Também lhes darei na minha casa, ó, que casa é essa? No templo. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros, ó, dentro dos muros. Aqui está falando para o estrangeiro que estava dentro dos muros da nação de Israel. Um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Versículo 6. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Então, os adventistas, eles destacam de forma equivocada que Isaías está aqui dizendo que o sábado foi dado para as nações. Não. Aqui Isaías não está dizendo que o sábado foi dado para as nações. Aqui Isaías está dizendo que o estrangeiro que resolve abraçar a aliança do Senhor e que guarda o sábado, ele é tão abençoado quanto os filhos de Israel. Aqui não está dizendo que o sábado foi dado para as nações. Aqui está dizendo que, assim como Deus abençoou os filhos de Israel, porque eles obedecem à lei, porque eles guardam o sábado, assim também Deus abençoa um estrangeiro que habita junto com os israelitas. Está bem claro isso aqui, irmãos. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor como? Pela aliança. E para você, adventista, que pega esse texto e diz que devemos guardar o sábado, saiba que aqui está falando do estrangeiro que se une ao Senhor para o servirem e para amar o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardam o sábado, não profanando, e os que abraçam a minha aliança. Ora, se você, adventista, diz que as nações devem guardar o sábado, o que o texto não está dizendo, pois bem, quando é que o estrangeiro aqui é visto a guardar o sábado? Primeiro ele abraçou a aliança. Você sabe o que significa? A aliança aqui em questão, que é a aliança de Deus com o seu povo, ela não consiste apenas de 10 mandamentos, mas de tudo aquilo que Moisés escreveu no livro. Então, quando um estrangeiro abraçava a aliança, ele dizia: eu agora vou ser um judeu, eu agora vou servir o Deus dos hebreus. Então ele estava ali fazendo um pacto com Deus, e este pacto incluía ele abraçar a aliança. E quando ele abraçava a aliança, ele não guardava apenas o sábado, mas ele era obrigado também a fazer parte das festas, levar sacrifícios para Yahvé. Você vai ver isso aqui. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, ou seja, no templo. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Está bem aqui. Não é só uma questão de guardar o sábado. O adventista diz aqui que Isaías 56 está mandando as nações guardar o sábado. Se é para levar por esse caminho, também o mesmo Isaías está dizendo que as nações têm que oferecer sacrifícios. E aqui é onde entra você, adventista. Você está em falha. Você que foca apenas no sábado, mas aqui, já que Isaías está dizendo para guardar o sábado, também aqui se fala em sacrifícios. E aqui são sacrifícios literais. Não venha com desdobro dizer são sacrifícios de louvor, sacrifícios dos lábios. Não. Assim como o sábado em questão é o sábado literal, os sacrifícios também aqui é literal. Também os levarei no meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, que é o templo. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lembre-se, aqui está falando da adoração dos estrangeiros dentro dos muros de Jerusalém. Repito, aqui está falando do concerto que o estrangeiro fez com Deus, não fora da nação de Israel, mas dentro da nação de Israel. Assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que
se lhe ajuntaram. Está bem aqui, meu irmão, ok? Então aqui Isaías ele deixou bem claro que o sábado aqui ele é dado para a nação de Israel. E por que o estrangeiro aqui é mencionado? Isaías está dizendo que ao estrangeiro que resolve se chegar ao Senhor, abraçando a sua aliança e guardando o sábado, ele será tão abençoado quanto os filhos de Israel. Mas Isaías não está dizendo que a lei e o sábado foram dados às nações. Negativo. Não é isso. Então os adventistas eles estão ensinando errado. Na verdade, eles estão seguindo uma interpretação de Ellen Goldwhite, não da Bíblia Sagrada. O que diz mais aqui? Ó? Não se diz que o sábado foi dado às nações, mas sim que os estrangeiros que abraçam o concerto de Yahvé e guardam o sábado, esses sim são abençoados como os filhos de Israel. O livro do Êxodo diz que haja uma mesma lei para o natural, ou seja, para o judeu, e para o estrangeiro, ou seja, para o gentio, que peregrinar entre vós. Ou seja, quando você vai ler Êxodo capítulo 12, verso 49, Números capítulo 9, versículo 14, aí você confere com Êxodo capítulo 12, versos 48 e 49, você vai ver que a lei é obrigatória para o estrangeiro, mas em que circunstância? Quando este estrangeiro está dentro das portas de Israel. Vou ler aqui Êxodo 12, 48 e 49. O que diz aqui? Ó? Êxodo 12, 48 a 49. O que diz aqui? (12, 48 a 49). O que diz aqui? Ó? Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Ó, uma mesma lei haja para vós e para o estrangeiro, só que não para por aí. Para o estrangeiro que peregrinar no meio de vós. Então, meus irmãos, eu estou provando aqui para vocês que a lei dada ali no Monte Sinai, por meio de Moisés, foi dada apenas para um povo, a saber, para a nação de Israel. O sábado ele faz parte da lei. Logo, se a lei foi dada apenas para um povo, o sábado não pode ter sido dado para as nações, e sim também para o mesmo povo que a lei foi dada. A lei foi dada para quem? Para o povo de Israel. O sábado faz parte da lei? Faz. Então o sábado foi dado para quem? Para a nação de Israel. Ok, queridos? Vamos ver aqui. Eu já li aqui. Vamos lá. É somente nesta circunstância que a lei de Moisés é obrigatória para todos, conforme eu já li lá em Isaías capítulo 56, versos 3 a 7. Não adianta os adventistas pegar passagens como Isaías 56, aí pega 1 a 8 e diz, olha aí, o estrangeiro é visto a guardar o sábado. É sim. Olha aí Isaías dizendo que vem bênção sobre aqueles que guardarem o sábado. Isaías diz sim. Olha aí Isaías dizendo que o estrangeiro ele será tão abençoado quanto os filhos de Israel quando guardam o sábado. Diz sim. Mas o que mais Isaías diz? Aqueles que se unem ao Senhor, tratando dos estrangeiros, que abraçam a minha aliança. Então não é só uma questão de guardar o sábado, é de abraçar a aliança de Yahvé. Outra, aí está falando dos estrangeiros que habitam no meio dos filhos de Israel. Então Isaías capítulo 56, de forma nenhuma, Dr. Rodrigo Silva e todos os adventistas, de forma nenhuma, Isaías capítulo 56 está dizendo que a lei, o sábado, foi dado para as nações. Foi dado apenas para o povo de Israel. É só isso que a Bíblia está dizendo. Agora vamos lá. Este livro aqui que eu tenho em mãos, deixa eu ver se eu encontro bem aqui o que ele diz aqui. Ó. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó.
Vamos ver se eu encontro bem o que foi que ele disse aqui. Ó, a primeira alusão bíblica ao descanso no sétimo dia aparece em Gênesis 2, versos 2 e 3. O que ele diz aqui? A teoria de que o sábado teria sido estabelecido apenas para os judeus não faz sentido, pois o próprio Cristo confirmou a universalidade do sábado ao mencionar que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, conforme eu mencionei lá no início, Marcos 2, 27. O que Cristo quis dizer isso? Olha, nós sabemos que a controvérsia ali girava em torno do sábado. Mas vamos lá. Vou traduzir melhor para vocês aqui. O sábado ele faz o que? Parte da lei. Certo? Quando Cristo diz o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, Cristo, quando ele disse essas palavras, existia um adágio, uma doutrina entre os judeus da sua época que ele diz o seguinte, que o mundo foi criado por causa da nação de Israel. Entende? O mundo foi criado por causa e para a nação de Israel. O que Cristo está dizendo aí? Quando ele diz o sábado foi estabelecido ou feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, o que ele está dizendo aí então, queridos? Por homem aí, não entenda a humanidade, mas ele está dentro da nação de Israel. Então, o sábado ele foi estabelecido para a nação de Israel, certo? Para a nação de Israel. Entenda isso. Quando ele diz o sábado foi feito por causa do homem, não por causa do sábado, o sábado aí, neste caso, isso eu posso dizer sobre o sábado e posso dizer sobre todos os mandamentos da lei. Se a questão fosse sobre a circuncisão, Cristo dizia, a circuncisão foi feita por causa do homem e não o homem por causa da circuncisão. Se a questão fosse, por exemplo, sobre a Páscoa, ele dizia, a Páscoa foi feita por causa do homem e não o homem por causa da Páscoa. Qualquer um mandamento da Torá, observe bem, qualquer um dos mandamentos, você pode escolher qualquer um, escolha o que vem na sua mente. Qualquer um mandamento, vamos dizer que seja o primeiro mandamento do Êxodo que diz, não terás outros deuses diante de mim. Cristo poderia dizer, olha, este mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ele foi feito por causa do homem e não o homem por causa dele. Qualquer um mandamento, a lei em si, ela foi estabelecida, ela foi criada por causa do homem e não o homem por causa da lei. Então, o que Cristo está dizendo aí, querido, o contexto mostra que os fariseus estavam criticando ele porque ele estava colhendo espigas, ou melhor, os seus discípulos estavam colhendo espigas no dia do sábado. E eles estavam sendo criticados. Os fariseus estavam exaltando o sábado de uma forma tal, que eles valorizavam a tradição dos anciãos, mas iam de encontro à palavra de Deus. Cristo estava colocando cada coisa no seu lugar. De forma nenhuma, esta palavra de Cristo, quando ele diz o sábado foi feito por causa do homem, de forma alguma Cristo está dizendo que o sábado foi dado para as nações. Ora, se Cristo estivesse dizendo isso, que o sábado foi dado para as nações, ele estaria contrariando o que diz claramente no Antigo Testamento. O sábado foi dado para os filhos de Israel. O sábado é um sinal entre mim e os filhos de Israel. O sábado é um sinal. Está lá em Êxodo capítulo 31, versos 13. Está em Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. O sábado é um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Então não é verdade que o sábado é um mandamento universal. Não é verdade. Eu estou apenas mostrando isso, tá bom? Para mostrar aqui a fragilidade exegética da Igreja Adventista. A Igreja Adventista ela não está certa em muitas coisas, principalmente nesta. Não é à toa que a Igreja Adventista ela é chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque a sua ênfase é no sábado do sétimo dia. E por causa do sábado, os adventistas distorcem os textos da Bíblia. Mas eu estou mostrando para você aqui que esta interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia ela é uma interpretação furada, não merece crédito e merece ser combatida.
ok? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, um joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para ajudar no crescimento do canal, ok? Sinceramente, se você gostou deste estudo, irmão, me ajude. Não só se inscreva, mas repasse este vídeo para outros, ok? Repasse este vídeo, eu estou lhe pedindo para outros. Me ajude. Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.